Bom dia, igreja. Tudo jóia? A paz do Senhor. Vamos ficar de pé no nome do Senhor nessa manhã. Já teve a oportunidade de dar um bom dia para o irmão que está do seu lado? Já deu um bom dia? Olha para a cara dele. Você está bem? Nós estamos aqui na igreja para adorarmos a Deus com os nossos irmãos, amém? Então convido você a abrir a sua boca, cantar com muita alegria e adorar o nome do Senhor, amém? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui? Se eu quero te adorar, você pode fazer isso? Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui.
Bom dia a todos os irmãos e irmãs, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos. Nós nos alegramos muito nesta manhã, visto que hoje é um dia especial porque é um dia comemorativo do Dia das Mães. Deus esteja abençoando cada mãe, que possa ter a alegria de ver os seus filhos ao seu lado e de ver os seus filhos honrando-as e de ver a sua família abençoada por Deus. Deus abençoe você, mamãe. E também Deus abençoe cada filho e filha que possa, sim, honrar sua mãe. E aqueles cujas mães já não estão mais aqui, Deus coloque no seu coração o conforto e a paz do Senhor Jesus, para que nele você tenha alegria e gratidão por ter recebido dele uma mãe a quem você foi dado ou dada como filho. Deus abençoe. Nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus que se encontra em Provérbios, capítulo 31. Provérbios, capítulo 31. Eu vou ler o verso 10 e depois eu vou ler o verso 23 até o verso 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Agora no 23, então, vai falar agora mais do seu relacionamento em casa. Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Ela faz roupas de linho fino e vejas e dá cintas aos mercadores. A força e a dignidade são seus vestidos. E quanto ao dia de amanhã, não tem preocupações. Fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Atende ao bom andamento da sua casa e não come em pauta preguiça. Levantam-se seus filhos e lhe chamam ditosa. Seu marido a louva dizendo: muitas mulheres procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dai-lhe do fruto das suas mãos, e de público a louvarão as suas obras. Amém. Nós vamos orar. Queremos agradecer pela vida dos aniversariantes desta semana. Então, além de hoje ser o Dia das Mães, nós estamos comemorando também o aniversário do irmão Silvano, do irmão Tarcísio Cabral. No dia 15, a Andressa Monteiro Rosa. Dia 17, Valéria Alves Castro Mandelli. Dia 17, Marina Deon de Lima. Dia 17 também, Patrícia Melo Santos Miranda. Dia 19, Rosângela Gonçalves Bernardes. E no dia 20, Eliana Andrade dos Santos. Deus abençoe cada um de vocês com mais anos de vida, que vocês possam contar os seus dias na presença de Deus com corações sábios. Vamos lá. Deus nosso Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por nos dar a ênfase dele também de homenagem às mães. Que o Senhor as abençoe, que elas sejam mulheres tementes ao Senhor, que elas sejam excelentes mais do que finas joias, sábias. Que o Senhor as abençoe e abençoe também cada filho, filha, para que possam também honrar a mãe que o Senhor lhes deu. Abençoa não só a honra para as mães presentes, mas que mesmo as que já não estão mais aqui sejam honradas pelas suas memórias. Abençoa, Pai, também estes aniversariantes, e nós te louvamos agradecidos pela vida deles. Também, Senhor, peço que seja um culto que celebramos a Ti, seja ele santo e agradável ao Senhor. No nome de Jesus oramos. Amém. Amém, irmãos.
Vamos pular o hino de número 32. E você que preparou seu dízimo, a sua oferta de gratidão ao Senhor, você pode trazer aqui até o altar. Ao Deus amor e de imensa bondade, com alegria vem alma clamar, com coração transbordante de graça, seu grande amor todos juntos louvar. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos traz maravilhas, é sempre a maior. Lá nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, e das tristezas dos grandes perigos Ele os salvou por seu grande poder. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos traz maravilhas, é sempre a maior. Hoje também exultantes andamos, nas orações Ele nos atendeu, seu forte braço que faz maravilhas, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos traz maravilhas, é sempre a maior. Foi até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos traz maravilhas, é sempre a maior. Vamos dar as nossas palmas? Vamos alegrar a presença dele? Estou aqui em tua presença, contemplando quanto tu és bom. Esperarei com paciência até ouvir de novo a tua voz. Santo, justo, sempre és fiel. Salvou, curou, amigo e redentor, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, te adorarei por quem tu és, Jesus. Estou aqui em tua presença, contemplando quanto tu és bom. Esperarei com paciência até
E a palavra do Senhor diz que Ele é o Deus Santo. E assim como Ele é o Deus Santo, Ele nos chama para esse processo de santificação, para que nós possamos adorar cada dia mais em espírito e verdade o nosso Deus. E contemplo a tua glória, desvazio e me prostro aos seus pés. Os seus olhos me consomem. Igual a ti, Senhor.
Santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar. Comemoramos hoje o Dia das Mães, mas estamos em pleno mês da família. E nós iniciamos no domingo que passou falando sobre pais como sacerdotes de Deus em seus lares. E vimos que os pais têm a responsabilidade de apresentar Deus aos seus filhos, pelo exemplo, sendo modelo para os seus filhos. E nesta manhã nós queremos aprofundar um pouquinho mais essa questão do sacerdócio dos pais, refletindo sobre o tema que os pais, como sacerdotes, também devem apresentar Deus aos seus filhos. Então eles são exemplo para que os filhos conheçam a pessoa de Deus, mas eles precisam ensinar a respeito de Deus para os seus filhos. E no texto que lemos no domingo que passou também, queremos relembrá-lo, Deuteronômio, capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, o verso de 5 ao 9, vai dizer assim: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, os pais, como sacerdotes de Deus em seus lares, devem apresentar Deus pela palavra dele aos seus filhos. Em outras palavras, os pais têm a responsabilidade de educar os seus filhos no caminho de Deus. A educação cristã dos filhos é uma das grandes responsabilidades dos pais como sacerdotes. Então, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela deve ser o livro de Deus na vida dos pais, mas também o livro de Deus na vida dos filhos. O livro de Deus que orienta em matéria de fé e comportamento a família, porque são os estatutos, a constituição divina para as nossas vidas. E como Deus nos criou para chegarmos em família e vivermos família, e a família é a primeira instituição criada por Deus, fruto e resultado do casamento que Ele realizou entre o homem e a mulher, então precisamos honrar a Deus conforme a sua palavra, viver na presença de Deus conforme as Escrituras Sagradas. Então, é uma educação cristã que acontece diariamente, assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se, enfim, em todo o tempo estando com os filhos, tendo a oportunidade de ministrar-lhes os ensinos da palavra de Deus. E aquelas experiências marcantes
vividas pela família, e principalmente quando algum dos filhos perguntarem por que sucedeu isso, como que isso aconteceu, então vocês terem a oportunidade de declarar o grande e poderoso agir de Deus naquela situação, para que Deus seja honrado, para que Deus seja glorificado, para que a vida transcorra na presença de Deus e orientada por Ele e dirigida por Ele pelo seu Santo Espírito, onde o direcionamento da nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Então, apresentando Deus aos filhos pelo ensino da palavra de Deus. E assim, tanto o pai quanto a mãe deverão ser uma bênção para os seus filhos. Uma bênção. O texto de Provérbios fez uma declaração maravilhosa. Mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor excede ao de finas joias. Então é preciso encontrar essa mulher de valor incalculável. Essa mulher que vale mais do que todas as joias finas, mais do que rubis. Mas como você, minha irmã, como você, mãe, jovem, ainda solteira, pode ser uma mulher virtuosa? A resposta está no versículo 30. A mulher que teme ao Senhor, a mulher que tem o temor de Deus na sua vida, a mulher que ama a Jesus e ama a palavra de Deus. Então essa é uma mulher virtuosa. Essa mulher virtuosa é uma mulher perfeita? Não, porque o alvo dela é ser como Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, tanto o homem quanto a mulher precisa ter um só estilo de vida. E esse estilo de vida é a mesma vida de Cristo. Cada um com a sua característica peculiar, cada um com o seu dom e o seu chamado por Deus para ser servo ou serva, poder servi-lo. Mas um só estilo de vida, o viver em Cristo. E para viver em Cristo, nós precisamos conhecer a Cristo. Para conhecer a Cristo, nós precisamos conhecer a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E quem já tem esse conhecimento tem a responsabilidade, então, de ensinar aos outros. E por isso, os pais, como sacerdotes de Deus na sua casa, precisam ensinar os seus filhos quem é Deus, quem é Jesus Cristo, qual é a vontade de Deus revelada na pessoa de Cristo e na palavra dele. Refletindo a respeito do aprendizado, o ensino virtuoso ele tem que ser ensinado, reensinado, repetidas vezes. Porque à medida que o ouvimos, ele será fixado na nossa mente. As coisas erradas nem precisam tanto. Elas sempre se ressaltam aos olhos. E elas sempre se colocam como modelo. Porque o exemplo fala mais alto do que as palavras. Então é preciso que nós que ensinamos tenhamos a capacidade de viver aquilo que estamos falando. E é um aprendizado constante, guiado pelo próprio Deus, Espírito Santo na nossa vida. Ele é quem nos ensina toda a verdade. Ele é quem nos ajuda a vivê-la. E Ele é quem nos usa para glorificar a Jesus Cristo na nossa vida. Jesus Cristo glorificado na vida de um pai e na vida de uma mãe deve também ser refletido em glória na vida dos seus filhos. A vida eterna que um pai e uma mãe vivem em Cristo também deve ser o seu mesmo desejo de vida eterna para os seus filhos. E é preciso, então, andar no caminho do Senhor e ensinar esse caminho do Senhor aos filhos. Então, para sermos uma bênção na vida dos nossos filhos,
precisamos estar com eles no mesmo caminho que eles devem andar. Então, em Provérbios 22:6, assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando se envelhecer, não se desviará dele. Então, para ensinar aos nossos filhos o caminho que eles devem andar, nós também devemos andar com eles nesse caminho. E qual é o caminho da vida, irmãos? E o que é essa vida que devemos viver? É o próprio Jesus. O que ele disse que está registrado em João 14:6? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então nós precisamos andar juntos de Jesus com a nossa família. E como família. Para que possamos honrar a Deus e glorificá-lo. E sermos bênçãos na vida uns dos outros. E Efésios capítulo 6, verso 4 diz que os pais devem ensinar os seus filhos no caminho do Senhor, criá-los na doutrina e admoestação do Senhor. Como é que os nossos filhos poderão ser crentes dedicados a Deus e consagrados à sua obra se nós mesmos não estivermos com eles junto na igreja? Se não estivermos adorando junto deles ou com eles? Como Deus pode ser honrado e glorificado na nossa família se nós não o glorificarmos todos os dias? Como crentes que somos, como filhos de Deus, que recebemos esse direito por meio da fé em Jesus Cristo, não por mera obrigação. Então, para dar o nosso filho ou a nossa filha uma direção de religiosidade. Não por isso, porque isso não seria proveitoso. Mas para que os nossos filhos possam ver em nós a glória de Deus e essa glória será refletida na vida deles. O relacionamento que temos com Deus também influenciá-los ao mesmo relacionamento. E a palavra de Deus diz que isso é discipulado. Você tem em seus filhos discípulos para guiá-los no caminho do Senhor, criá-los na admoestação do Senhor. E o ensino da palavra de Deus, irmãos, é uma forma de disciplina que nós aplicamos também na vida dos nossos filhos. Na nossa vida, primeiramente, e depois na vida dos nossos filhos. Porque à medida em que aprendemos o que diz Jesus a respeito do aprendizado da palavra, primeiro, ela nos liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E depois, ela vai produzindo em nós santidade de vida. Como ele diz, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, ela é uma forma disciplinar da nossa vida. Por quê? Porque eu vou deixando as coisas deste mundo para lá, eu vou deixando as coisas do velho homem para trás, e vou assimilando e encarnando as verdades de Cristo, ou a própria vida segundo a natureza de Cristo, para refletir a imagem e semelhança dele, ser como ele. Então, essa é uma forma de disciplina na minha vida, na sua vida, e para os nossos filhos, quando nos ensinamos, falando e dando-lhes o exemplo de deveres. Mas, por certo, assim como nós, que somos pais, um dia tivemos que ser disciplinados pelo uso da vara pelos nossos pais, também como pais precisamos fazer uso dela. Porque a natureza humana precisa também ser domada ou disciplinada. A palavra de Deus nunca nos diz para espancar os filhos. A palavra de Deus diz para usarmos a vara com sabedoria para que eles sejam ensinados. E uma criança entregue a si mesma, ela vai dar muita tristeza para os pais. Um filho que é entregue aos seus próprios desejos sem serem administrados pelos pais, depois não vai honrá-los. Vai crescer achando que podem tudo e que não há limites.
A disciplina para que a gente aprenda que temos limites. Qual é o nosso limite em relação a Deus? É estarmos dentro das 4 linhas da vontade dele, que é a sua palavra. Qual que é o limite para os nossos filhos? É saber que aquilo que é bom, aquilo que é ruim é ruim. Aquilo que é bom deve ser feito, aquilo que é ruim deve ser evitado. O bem e o mal vão estar sempre diante deles como de nós. Já estão em todo o tempo. Mas que a disciplina nos ensina a fazer a escolha certa. Eu escolho servir a Cristo. Eu escolho viver conforme a palavra de Deus. Mas porque isso me foi ensinado. Meus pais me ensinaram. Eu aprendi também junto da igreja. A igreja não pode assumir o papel que é dos pais de ensinar os seus filhos, de educá-los na vida cristã. A igreja é uma parceira. A igreja é uma colaboradora. E ela procura fazer o melhor. Mas a educação sempre vem do lar. De pais e mães sacerdotes que são responsáveis diante de Deus pela educação cristã dos seus filhos. Assim como a escola secular não deve ser aquela que dá educação para os nossos filhos. A educação aí vai ser um termo muito abrangente, porque a educação, nesse caso, para muitos é ensinar a vida para as pessoas e também a cultura secular. Não é. A escola ajuda no ensino da cultura secular, mas a educação vem de casa, a educação vem do berço. E são pais responsáveis como sacerdotes de Deus, porque temem ao Senhor. É triste se os pais não são crentes, é triste se os pais não têm o temor de Deus, porque toda moralidade sem Deus vai continuar redundando em pecado. Porque não são as coisas boas que encobrem as coisas ruins. As coisas boas, elas são boas em si mesmas, mas as coisas ruins, elas só podem ser encobertas e desfeitas pelo sangue de Jesus Cristo, que traz perdão e salvação. Então, uma pessoa cuja índole ela é a mistura de coisas boas e ruins, ela está perdida do mesmo jeito. Mesmo que ela tende a buscar mais pelas coisas boas. Porque o caminho para o Pai, o caminho para o céu é Jesus. E sem Jesus não há como chegar no céu. Sem Jesus não há como ter vida eterna. Sem Jesus não tem como ter uma vida lavada e purificada de todo pecado. Não tem como ter um coração puro e um espírito reto. Então, ser uma bênção e ensinar a criança no caminho que deve andar, andando com eles juntamente nesse caminho. E a disciplina da palavra de Deus, que vale para os nossos filhos, ela vale primeiramente para nós. E por outro lado, nós não vamos disciplinar os nossos filhos no mesmo rigor ou na mesma modalidade com que fomos disciplinados. Nós precisamos ter mais sabedoria ainda hoje do que os nossos pais no passado. Mas também não podemos ser omissos em relação à disciplina, porque acreditamos que a nossa foi exagerada. Mas que possamos aprender a disciplina na medida certa, com sabedoria, e que ela seja eficaz para criar homens e mulheres cujo caráter sejam moldados na palavra de Deus e na pessoa de Cristo. Então, uma mãe e um pai que são bênçãos para os seus filhos tem uma peculiaridade. O pai que ama a mãe de seus filhos está dando para eles uma grande bênção. E a mãe que ama o pai dos seus filhos está dando uma grande bênção para eles. Porque isso vai fortalecer o casamento e os valores da instituição da família. Isso vai mostrar qual é o papel de cada um dentro da família. Isso vai mostrar também o amor de Deus.
Isso vai mostrar o poder de Deus também na vida de todos os membros da família. E assim, um pai que ama a sua esposa vai ensinar os filhos a amarem as suas futuras esposas e também a amar as pessoas do sexo oposto, com todo respeito e com dignidade. E também da mesma forma, né? A mãe que ama o seu marido vai ensinar as suas filhas a amarem seus esposos e também a serem submissas no Senhor, conforme a palavra de Deus. Então, tudo se resume em concentrar a nossa vida na vontade de Deus e que a palavra dele seja tudo para o nosso viver. Então, um pai e uma mãe deve ser uma bênção, porque Deus tem colocado cada um nesse papel de ser bênção. Eu sou bênção e quero ser bênção, porque Deus me colocou como bênção para o meu filho. Esse deve ser o sentimento do pai, esse deve ser o sentimento da mãe. E não estão sozinhos. Por quê? Porque o Espírito de Deus, o Espírito Santo, está na vida desse pai e dessa mãe cristãos, que servem a Cristo, que servem a Deus, são orientados pelo Espírito Santo, são ajudados pelo Espírito Santo. E vocês podem ter certeza que o milagre da criação de filhos, que sejam pessoas de bem, que sejam pessoas que conheçam a Deus e que amam a Deus, é um milagre de Deus. Porque quem somos nós, meros mortais, que não tendo o poder de dobrar e nem de fazer com que a pessoa faça o que ela não quer, vê-la em obediência, vê-la em honra e vê-la como uma pessoa de Deus. É mesmo Deus que opera todas essas coisas maravilhosas. Operou em nossa vida, vai operar na vida dos nossos filhos. Abençoou nossos pais, vai nos abençoar com pais. Então, lembremos, se uma mulher virtuosa é a mulher que teme ao Senhor, um homem virtuoso é um homem também que teme ao Senhor. E que ambos possam viver o seu sacerdócio de acordo com o papel que Deus confiou a cada um no casamento e na família. E que os filhos, uma última palavra, filhos, amem a sua mamãe, ame o seu papai, mas hoje, nesse especial que comemorando o Dia das Mães, ame a sua mãe, respeite-a, cuide dela. E uma das coisas que às vezes a gente vivencia e observa é que quanto mais idoso o pai ou a mãe, é claro que eu estou falando isso que acontece em geral, mas há as exceções, nem sempre há diálogo. Porque os filhos não conseguem mais ter a mesma comunicação com o pai idoso ou com a mãe idosa. O pai idoso e a mãe idosa também não tem esse tato para poder estabelecer o diálogo. O que conversar? É preciso encontrar palavras. É preciso encontrar momentos de relacionamento. Porque a vida é breve. A vida passa. E depois você poderá pensar: quantas oportunidades eu perdi de poder estar junto do meu pai ou junto da minha mãe. E aí, poder viver de memórias. Deus te ajude a ser um filho diligente, né? Um filho ou uma filha diligentes, que busquem estar se relacionando com os seus pais, estar junto deles. E os pais, por sua vez, busquem em amor estar junto com os seus filhos. E que a vida de cada filho que já se tornou independente não perca o referencial de seus pais. E que Deus abençoe a todos. Amém? Vamos orar.
e assim encerrar a nossa reflexão. Deus maravilhoso, nosso Pai eterno, obrigado pelo privilégio que deste a nós sermos pais, e também a nós filhos de termos os nossos pais como nossos mestres e sacerdotes do Senhor para a nossa vida. Que o Espírito Santo esteja guiando a nós todos, conforme a tua vontade, o teu propósito e o teu desejo eterno, meu Deus, de sermos conforme a imagem do seu Filho Jesus. E a verdadeira e plena humanidade seja alcançada por nós na pessoa de Jesus. Teu projeto desde o princípio e fundação. Abençoa cada mãe nesse dia, conforta e consola o coração daquelas que estão tristes e daquelas que estão enlutadas também. Nós te pedimos que as abençoe, as guarde, as guie na tua presença. E cada filho, cada filha, para que possam honrá-las. E cada pai e mãe, como sacerdote do Senhor, cumpra o seu papel e dever de ensinar os filhos nos teus caminhos, ensinar a tua palavra, e que a tua palavra seja o ponto central e de convergência em toda a família. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.